Uma vez, 3 meninas resolveram acampar no quintal da casa e resolveram contar histórias de terror. Primeiro eu, disse a Pan. Essa vai ser uma história bem assustadora. Uma vez uma família e ela estava bem feliz. As filhas estavam assistindo TV. E a mãe estava aqui lavando louça. Quando a mãe terminou de lavar a louça, ela disse: Filhas, eu vou tomar banho. Subiu as escadas para ir até o banheiro. Obviamente, começou a tomar banho. As meninas continuaram assistindo TV, mas aí elas ouviram um grito. Ah! Subiram as escadas para ver o que tinha acontecido. Elas não conseguiram achar a mãe, infelizmente, mas acharam uma grande poça de sangue no chão. E essa foi a última vez que viram a mãe e as filhas. Tem até a casa para provar. Aposto que eu posso contar uma história mais assustadora. Essa história é as que contavam no 2º ano. Não me assusta nem um pouco. Então começa essa história pra gente ver como que essa é mais assustadora que a minha, duvido. Vamos ver. Tá bom? Vocês que pediram. Era uma vez, tinham 3 meninos andando na rua. O João, o Pandy e o Candy. Eles estavam indo para o cinema. Eles entraram pela porta. Lá dentro, mas não tinha ninguém. Eles ouviram um grito. Resolveram entrar na sala para ver se estava passando um filme de terror ou coisa do tipo. Mas estava tocando Hendrix sem ninguém sentado nas cadeiras. Aí eles tiveram a impressão que a pessoa que estava gritando estava na rua. Mas eles foram ver e não tinha ninguém. Até que João ouviu um grito. Ele olhou pro lado e o Candy tinha desaparecido. Ouviu outro grito. Olhou pro lado e o único que restou foi ele. Ele resolveu correr para fora, mas antes que ele conseguisse, ele foi impedido por uma parede que não estava lá. Mas depois ele percebeu que era só a padaria que ficava do lado do cinema mesmo. E eles ouviram outro grito. E ele mesmo desapareceu. E eles nunca mais foram vistos. Viu, a minha história é muito mais assustadora que a sua. Para de bobeira, é praticamente igual. Mas agora é a minha vez de contar uma história de terror. E essa não vai ser mole, não. Era uma vez uma menina assim chamada Mariana, estava se mudando para uma casa com os pais dela. Esse dia era quinta, dia 13. Aí os pais resolveram ir lá para casa ver como que era, né? Porque, todo mundo que se muda faz isso. Logo quando eles entraram, eles ouviram batidas na porta. A mãe olhou e percebeu que a filha deveria ter batido na porta porque ela estava brincando no quintal. Então, ela respirou aliviada. Ainda bem que a minha filha não é nenhum fantasma, porque amanhã é sexta-feira 13. Morro de medo da sexta-feira 13. Aí os pais foram assistir um filme. Um filme muito legal, mas era de terror. O filme dizia que se você tivesse com mais 2 amigas fora de casa exatamente 8h30, numa sexta-feira 13, ia passar um cara alto e muito bonzinho e ia convidar as crianças para ir até a casa dele. E as crianças não iam conseguir resistir e iam na casa do homem bonzinho. Essa casa era um pouco grande
para as crianças, porque o homem bonzinho é muito alto e parece muito um gigante. O homem bonzinho deixa as crianças entrarem e falou que elas poderiam ficar à vontade. E ele ia servir um banquete muito grande para as crianças. As crianças sentaram-se à mesa e ficaram comendo. A comida era tão boa que elas não conseguiam resistir nem se tentassem parar. Nem se elas estivessem quase vomitando. Então, o homem bonzinho perguntava se elas queriam mais. Todas respondiam sim. E o homem bonzinho dava mais. E elas comeram até ficar uma bola. Depois de comer, o homem bonzinho, ele ofereceu para elas um quarto para dormir. E como esperado, elas não conseguiram resistir, deitaram e já dormiram. Enquanto isso, o homem bonzinho estava na cozinha, arrumando o fogão e lavando a louça para fazer alguma coisa. Eu acho que era um banquete especial, mas ele virou um monstro. Elas estavam em cima de uma fogueira e o homem bonzinho já não estava com mais uma cara tão de bonzinho assim como ele estava antes. Porque antes ele estava assim, mas agora ele tá assim. Tá, de qualquer jeito, as crianças foram queimadas, fritas, cozinhadas e servidas no jantar do homem bonzinho, que não é um homem bonzinho. Os pais morreram de medo, mas como eles já eram adultos, eles sabiam que não existia isso. Já eram 19 horas, ou seja, 7 da tarde ou da noite, como vocês preferirem chamar. E aí eles ouviram alguém batendo na porta. Estavam morrendo de medo, mas subiram para ver quem que era. E era só a filha avisando que às 8h30 ia sair com as 2 amigas dela para dar uma volta por aí. Os pais, sem acreditar no filme, falaram, tá bom, porque ninguém vai acreditar naquele filme. Dito e feito. Mas, bem nessa hora, apareceu um homem na rua. E como as meninas não tinham assistido o filme, elas não sabiam que era aquele tal de homem bonzinho. E para não ter que repetir toda a história, eu vou contar só o que elas viraram no final, que é jantar pro homem bonzinho que não é bonzinho. Tum, tum, tum. E essa foi a história mais assustadora que vocês já viram na Terra. Foi bem assustadora, mas a minha foi mais. Não, a minha que foi mais. Filha e amiga, está na hora de jantar. Ah, que pena, a gente não pode acampar aqui, né? Não, óbvio que vocês não vão acampar aqui no frio e ainda mais no Halloween. As histórias de terror que vocês contaram me assustou muito. Eu também. E assim eles comeram tranquilamente e foram dormir. Mas já deixo avisado, nunca duvide das histórias de terror.